Porto 360. Apoio Modal GR. Radiant Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. A logística é fundamental no nosso país e a gente sempre aborda o tema sobre planejamento. Esta semana eu convido Arthur Lima, que é presidente da EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Arthur, obrigado pela tua presença, disponibilidade do teu tempo aqui com a gente no Porto 360, para que a gente aborde esse tema tão sensível, né, que afeta o nosso país. A logística é fundamental nos dias atuais. Muito obrigado, Arthur. Marcos, é um prazer poder conversar com você, com a equipe toda, para poder passarmos aí as nossas experiências nessa área de logística. Arthur, quero começar já te questionando, né, por que criar um plano de logística nacional e qual o objetivo desse plano, né? Evidentemente, é planejamento, mas qual é o objetivo principal desse plano? Maxwell, o planejamento ele se traduz em menor custo, né? Planejar sai muito mais barato do que sair executando sem um planejamento prévio. Então, nós temos que ter um planejamento muito forte de Estado. O planejamento ele é um processo contínuo e essencial para o desempenho das funções do Estado. E o PNL, né, o nosso Plano Nacional de Logística, é o passo inicial do planejamento integrado de transportes, que transforma uma antiga situação de conflito entre os planos setoriais de transporte em uma lógica complementar de instrumentos de planejamento. E tudo isso para subsidiar a tomada de decisão e orientar ações do poder público e das entidades privadas no longo prazo. Por isso é muito bom conversar contigo, porque a gente pode dialogar um pouco mais sobre o transporte e, com isso, as entidades privadas participam e podem contribuir para a melhoria do plano. Veja você que nós agora temos uma sequência de estudos que vão capitanear a formulação de políticas públicas. Então, o PNL hoje é a primeira parte dessa sequência. E quanto mais participação popular, e aí eu agradeço a participação da Porto 360, porque isso faz dar maior amplitude, maior será a qualidade do plano. Contamos muito com vocês. Arthur, então, já que a gente está falando desse processo de contribuição, né, como é que a sociedade organizada ela pode contribuir com esse chamamento público que hoje está sendo feito para o Plano Nacional de Logística, né? Vamos imaginar que, de alguma maneira, as pessoas que estão nos assistindo aí, a gente tem uma audiência bastante grande, tem algumas ideias, queiram ler o plano, queiram efetivamente contribuir de alguma forma, como você mesmo pontuou. Como é que a sociedade organizada contribui, não só com o governo federal, mas também com a empresa de planejamento e logística nesse plano nacional? Perfeito, Max. A EPL é uma empresa vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Então, nós somos responsáveis por startar o processo e agora nós estamos na fase de audiências públicas. Então, nós estamos realizando várias audiências dos mais variados setores, onde nós divulgamos o plano. Mais do que isso, ele está aberto para todo e qualquer um do povo, para que possa acessar, dialogar, comentar, discutir. Basta participar do portal Participa Mais Brasil e qualquer entidade ou pessoa física pode avaliar todo o material que nós disponibilizamos e contribuir com sugestões e críticas. O trabalho de desenvolvimento, quero deixar claro, ele é muito contínuo. E aí nós podemos, aí, com isso, desenvolver e simular o impacto de todas as propostas e empreendimentos que estão sendo previstos na rede. E é muito salutar ter na audiência pública essa visão do que as pessoas estão imaginando. Veja você que já aproveito para fazer o convite, né? No dia 20 de abril, nós teremos um webinar com a presença do ministro Tarcísio para esclarecer sobre o plano. Então, já faço o convite da Porto 360 para que todos possam participar desse webinar e conhecer com maior profundidade. O prazo é muito curto, nós temos um mês aí para acolher as iniciativas populares, para que a gente possa, ao final, entregar para a sociedade um plano robusto que reflita, o mais importante é isso, que reflita a necessidade da nossa logística para contribuir com a diminuição dos custos que envolvem a logística brasileira e, com isso, trazer maior eficiência ao nosso processo econômico.
Na semana passada eu conversei com o secretário nacional, né, o Diogo Piloni, a gente falou muito em relação a essa questão do planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento, eu tive a oportunidade já de ler o plano, né? E ele possui alguns pilares, Arthur, que são pilares evidentemente muito relevantes, né? Como o plano rodoviário, o plano portuário, o hidroviário, o aeroviário, né? E aí eu começo a me perguntar como é que o PNL ele vai impulsionar tantos setores, né? Com tamanha instabilidade jurídica que a gente tem no nosso país. E para complementar, Arthur, qual vai ser o papel da iniciativa privada nesse planejamento que está sendo feito nacionalmente? Nós temos que planejar. Isso já está mais do que batido. Isso diminui custos e amplia nossa competitividade no mercado interno e no mercado externo. Então, o PNL 2035 é o primeiro plano na ótica de planejamento e entregada de transportes previsto na portaria do MINFRA, aquela velha conhecida nossa 123 de 2020. Sim. Então, nós teremos aí o PNL capitaneando as informações essenciais, então, e logo depois nós teremos os planos setoriais para cada modal de transporte, que serão desenvolvidos a partir desse momento, e seguirão as diretrizes de utilização, os dados do PNL 2035. Logo, a longo prazo, nós esperamos criar uma coerência entre as ações do poder público, desde o planejamento estratégico, passando pelo tático, até a estruturação de projetos e suplementação. E aí entra a importância da participação do privado nessa questão. A diferença é que, com o planejamento estudado, tendo a avaliação de novas iniciativas, nós podemos fazer uma pré-análise da viabilidade, dos impedimentos que chegam mais maduros para a estruturação. E a iniciativa privada terá mais dados e, consequentemente, mais segurança para apoiar os investimentos por meio das parcerias. Veja você que não se faz investimento sem a iniciativa privada. Nós temos que entender que o que impulsiona o Brasil, que deve impulsionar o Brasil, é a iniciativa privada. E por vários motivos. Eu acho que o principal é a incapacidade fiscal do governo de poder financiar toda a sua necessidade de infraestrutura, que é muito grande. Veja você, um dos exemplos, apenas para contribuir para a sua análise, nós temos aí as concessões do Paraná, que só de investimentos iniciais são 46 bilhões de reais. É mais do que 10 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura apenas no único estado. Somente a iniciativa privada teria a capacidade de fazer isso. Então, ela tem um papel fundamental na construção das redes de transporte futura. Dos investimentos atualmente considerados no PNL de 2021 a 2035, cerca de 67% são provenientes das parcerias com a iniciativa privada, que somam aproximadamente 325 bilhões de reais. A iniciativa privada consegue alavancar a implantação e adequação da infraestrutura em uma velocidade muito maior que o poder público, adiantando os impactos positivos na sociedade e no mercado. E com a rede de transporte projetada para 2035 e todos os investimentos previstos realizados, espera-se um crescimento econômico de até 4,87% do PIB. Uau. Esse vai ser o impacto que nós esperamos nos 10 anos seguintes, em comparação com o cenário que esses investimentos não são realizados. Não podemos deixar de contar com a iniciativa privada. E veja, acho que a excelência do PNL é poder dar para a sociedade cenários. Então, nós podemos agora, diferentemente, nós estamos numa crescente. A EPL vem se desenvolvendo, vem aperfeiçoando seus sistemas. Nós tínhamos o PNL anterior, que passou por várias modificações, e nós estamos aperfeiçoando o PNL. Então, quando você verifica que o nosso plano agora ele sai de analisar impactos de obras específicas e começa a fazer cenários, você começa a dar para o poder público, começa a dar para a sociedade, que vai refletir e verificar. Eu quero fazer esta em detrimento daquela, porque o impacto é maior para a sociedade. Então, nós estamos trazendo um debate muito interessante, que aí nós contamos com vocês para aprimorar o debate. Arthur, eu, como disse anteriormente, né, eu estava conversando na semana passada com o Diogo, né, com o nosso secretário, e a gente estava falando sobre o InfraWeek. Eu fiz uma pergunta para ele, que se você me permitir, eu quero levar essa pergunta a você também. Você está falando muito em relação à iniciativa privada, né? Quando a gente cria um plano nacional de logística, a gente está mitigando o risco. E toda vez que você faz investimento, você está preocupado em mitigar o teu risco, evidentemente. A gente teve um sucesso muito grande no InfraWeek, atraindo uma série de investidores para as concessões que estavam sendo propostas naquele momento. O mundo está concorrendo, né, para que haja investimentos, ainda mais
nesse momento de pandemia. A gente pode dizer, de alguma maneira, entre aspas, falando, que o Brasil está muito bem na foto com os investidores internacionais, haja vista o sucesso do InfraWeek e com um plano nacional de logística, mostrando o norte, evidentemente, de tudo aquilo que o governo federal está olhando, a gente consegue dar uma previsibilidade para esses investidores, Arthur? Com certeza. Veja você que o PNL ele tem um caráter bastante abrangente e intermodal e considera todos os investimentos previstos e realizados na rede, tanto no nível federal, quanto pelos estados, quanto pela iniciativa privada e poder público. São mais de 1.800 intervenções realizadas em mais de 450 infraestruturas de transporte. Uau. Nós podemos destacar nas rodovias a continuidade do programa de concessões, abrangendo as rodovias entregadas do Paraná, a BR-381, 262, Minas Gerais e Espírito Santo, a BR-116, 465, 131, São Paulo, Rio de Janeiro, a BR-101, Santa Catarina, e a BR-116, 493, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre outros. Além do PNL também poder mapear a necessidade de desembolso com a manutenção rodoviária ao longo do tempo, por parte dos poderes públicos federais e estaduais. Eu destaco, sim, com muita veemência, que a PL atuou na estruturação de mais de 80% dos investimentos previstos por meio das parcerias de rodovias federais. Nós estamos apoiando e muito fortemente vários estados. Podemos aqui falar com tranquilidade, por exemplo, sobre a nossa próxima missão, que já está se delineando, que seria realizar aproximadamente a mesma missão que foi feita no Paraná, agora em Santa Catarina, que seria fazer um sistema de concessões que vai unir as rodovias federais e estaduais, que faz muito sentido, porque a federal não consegue conviver sem a estadual. A gente une esforços, amplia a capacidade de investimentos, isso atrai a iniciativa privada e também os investidores. Veja você, quando nós temos um plano, nós temos uma sequência, nós temos perspectivas e nós temos o delineado do nosso futuro, fica muito mais fácil para o investidor entender o Brasil e fazer a sua avaliação de investimentos. Eu posso aqui, caso você me permita, falar sobre os mais variados modais. Eu tenho, por exemplo, o modal ferroviário, que é onde a gente vislumbra o maior impacto no horizonte próximo. A renovação antecipada de malhas como a MRS Logística, Estrada de Ferro Vitória Minas, estão presentes no plano, além da implantação da Ferrogrão e dos trechos da FIOL e da FICO, que junto à integral operação da Ferrovia Norte-Sul, vai formar uma malha ferroviária que vai reconfigurar o transporte brasileiro. E veja você, nós vamos sair de aproximadamente 20% da nossa matriz ferroviária para mais de 35% dentro dos cenários previstos pelo PNL. Isso é uma transformação onde nós teremos uma maior quantidade... Assim, é um jogo de ganha-ganha, sabe? Nós teremos uma maior quantidade de carga transportada, um custo menor de transporte, uma grande melhoria no meio ambiente, porque nós vamos tirar a emissão de poluentes, nós conseguimos transportar muito mais carga a um custo muito menor, e com isso nós iremos traduzir uma melhora ambiental considerável no país. Também, se nós observarmos o transporte hidroviário, nós temos grandes exemplos. Nós temos aí a navegação do Rio Tapajós, decorrente da implantação da Ferrogrão até Itaituba, o que completa um corredor de escoamento do Arco Norte. Outra intervenção considerável é o deslocamento do Pedal do Lourenço, que vai viabilizar a navegação no norte do Rio Tocantins até Belém. Com essas e outras intervenções, o transporte hidroviário de navegação interior é o que deve evoluir com a maior intensidade na produção de transportes, ou seja, de aproximadamente 84% a 307% nos próximos 15 anos. E aí vem na área de portos, né, que é a área que Sim. você mais tem interesse. E aí eu destaco que nós demandamos, né, nós traçamos vários cenários. E a demanda futura em doméstica e internacional, nós temos 38 grupos de produtos específicos que vão avaliar a necessidade de infraestrutura portuária no nível de terminais específicos em cada localidade e, assim, orientar os investimentos e rendimentos futuros. Veja você, antes, o PLL anterior, o porto ele tinha uma capacidade infinita, por questões de modelagem. Nós estamos aperfeiçoando o sistema. Hoje, isso foi uma demanda no mercado. Nós avaliamos, reavaliamos e agora não tratamos mais o porto com uma capacidade infinita. Cada porto tem a sua capacidade predeterminada e, com isso, nós podemos mapear se um porto específico irá alcançar a sua capacidade
de realizar o transporte, o embarque e desembarque de produtos. Isso é muito bom, porque a gente começa a manusear a malha de acordo com a necessidade. Então, e a consequência disso é que nós já estamos desenvolvendo o plano setorial portuário com os dados e diretrizes do PNL, que vai abranger a atualização de todos os planos médicos portuários. Nós acabamos de fazer uma parceria com o PNUD e já lançamos um processo de contratação, onde nós vamos atualizar todos os planos médicos portuários. Nós já mapeamos no PNL mais de 21 bilhões de investimentos na área portuária para complemento crescente da demanda. E também verificamos que, com a implementação do BR do Mar, em tramitação no Congresso, nós temos um aumento na cabotagem de mais de 13% em comparação com o cenário onde o BR do Mar não é implementado. Então, nós podemos, com muita tranquilidade, dizer, com os cenários que nós estamos mapeando, que o BR do Mar ele é muito bom para a área portuária brasileira. E, com isso, nós vamos evoluir a cabotagem, né? Vai evoluir, vai ter um aumento de mais de 42% até 71%, e a navegação de longo curso, mais de 47%. Isso são todos cenários que nós estamos manipulando para traduzir isso para a sociedade. E vocês participando, dando sugestões, é fundamental. E, por último, e não menos importante, é o transporte aéreo. Ele também está no 2035, no PNL 2035. E é pela primeira vez nós conseguimos desenvolver um plano de transporte nacional que contempla todos os modais de transporte. Nós vamos do transporte aéreo ao dutoviário. Pode não parecer muito importante o dutoviário, mas nós carregamos uma grande parte do minério do país por meio de dutos. Sim. Então, nós contemplamos todos os modais. Então, as simulações e modelos do PNL apontam que o transporte aéreo vai crescer em muito na questão interurbana e na quantidade de pessoas transportadas. Isso se deve às perspectivas de desenvolvimento econômico, aumento de renda da população no longo prazo e aos investimentos que vão preparar a infraestrutura aeroportuária para mais aeroportos com voos regulares. Veja você que, na semana passada, nós concedemos 22 aeroportos de uma única vez. Verdade. Veja, São Paulo acabou de lançar uma licitação que também com a outra quantidade grande de aeroportos. Isso tudo é diminuição de custos e aumento de disponibilidade de voos para o cidadão. Então, são mais de 16 bilhões de investimentos previstos para os aeroportos, considerado tantas concessões, incluindo a 7ª rodada, como o aeroporto de Congonhas, Santo Dumont e outros, e como também os investimentos realizados diretamente pelo poder público em aeroportos regionais, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil. Veja você que nós estamos entrando agora nas parcerias público-privadas dos aeroportos da região norte. A EPL está sendo responsável por realizar os estudos dessa PPP que vai trazer investimento para a região norte, que é uma região muito carente na área de transportes. É o governo Bolsonaro se preocupando com a região norte, principalmente com a região norte, nordeste e centro-oeste, já que o sul e o sudeste já são bem desenvolvidos. E como nós analisamos aqui, a EPL analisa o Brasil como um todo, nós identificamos que precisamos reforçar os investimentos nessas regiões, Max. Arthur, eu quero... Muita informação, né? Não, muito pelo contrário. Você acaba trazendo de uma maneira bastante didática todas essas informações e, evidentemente, até por a gente estar inserido dentro desse cenário, dentro desse mercado, acaba vindo uma série de questionamentos, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de estratégia, né? Uma coisa está associada à outra diretamente. Eu posso afirmar, será que eu estou correto em afirmar, e eu gostaria de fazer essa pergunta, que a estratégia hoje para o país é aumentar a competitividade, principalmente interna, para que a gente possa aumentar também a produtividade? Ou seja, nós temos uma carência gigantesca de infraestrutura, principalmente de conectividade dessas infraestruturas, ou seja, conectar o modal ferroviário com o rodoviário com o aquaviário e aeroportuário também. Essa estratégia é de fomento mesmo de todas essas desses modais e dessa infraestrutura para que a gente possa ser muito mais produtivo do que nós já somos hoje em outras regiões, Arthur? É verdade. O PNL traz a identificação de necessidades e oportunidades no nível estratégico de planejamento. Nós temos aí vários exemplos de necessidade de melhoria e são demonstrados por meio do seu impacto nos indicadores de tempo e de custo. Então, o que nós temos que perceber é que nós verificamos a importância de cada modal e, com isso, nós vamos identificar a necessidade de investimento. Veja você que 43% dos investimentos mapeados no PNL afetam as regiões norte, nordeste e centro-oeste.
o que é relativamente superior aos investimentos das regiões sul e sudeste. Exato. Então, temos que ter essa consciência que precisamos desenvolver o Brasil como um todo. Além disso, o PNL verificou, através de seus indicadores de avaliação de impacto, e esses indicadores são muito interessantes, que os investimentos realizados nas regiões com menor densidade de infraestrutura, eles impactam muito mais no desenvolvimento econômico do Brasil, quando o valor empenhado nas regiões sul e sudeste. Veja você que a gente espera que a região norte possa captar um impacto no PIB regional de até 12% decorrente dos investimentos, enquanto a região centro-oeste pode alavancar aproximadamente 10%. Então, quanto mais a gente investir no norte, nordeste e centro-oeste, maior será o crescimento da economia brasileira. Arthur, deixa eu chamar a conversa aqui para o nosso território também, né? Eu preciso abordar isso, porque senão a nossa audiência aqui vai me crucificar. Então, eu quero te fazer esse questionamento, porque, evidentemente, acaba me preocupando muito. A gente tem muita dificuldade em avançar em certas concessões, né? A gente tem muita dificuldade em integrar todos os modais. E a gente sabe que isso é muito fundamental. Aqui no Porto de Santos, a gente ainda não tem um aeroporto integrado, né? É um grande sonho, o aeroporto do Guarujá, fala-se muito, há muito tempo, ao longo de décadas, eu acompanho isso desde quando eu entrei no cenário profissional, né, vamos dizer dessa maneira, e a gente tem inúmeros gargalos aqui no Porto de Santos, seja ele ferroviário, quanto o rodoviário também. E a ligação Santos-Guarujá, que é tão importante, ela realmente não sai do papel, né? O plano está prevendo alguma coisa nesse sentido, Arthur? Veja, Marcelo, o plano ele tem a capacidade hoje, eu posso falar com muita tranquilidade, de modelar cenários. Então, esse é um dos cenários que você citou que nós podemos modelar. Então, é importante a participação da iniciativa privada para que a gente possa modelar os cenários que vocês entendam ser os mais importantes. Então, o PNL traz a identificação de necessidades e oportunidades no nível estratégico, como eu falei. O exemplo que você citou são demonstrados no plano por meio do seu impacto. E essas informações elas vão alimentar os planos setoriais, porque, veja, o plano PNL é o início e não é um fim em si mesmo. Ele capta as necessidades de transformações da infraestrutura brasileira e nós temos, por meio da nossa portaria 123/2020, os planos setoriais. E esses planos é que vão desenvolver as soluções para todas essas questões. Nós vamos ver a viabilidade, nós temos também um plano geral de parcerias, que até o ano 2023 vai identificar a possibilidade de se fazer parcerias com a iniciativa privada. E uma das funções principais é como é que nós fazemos a interação entre os modos de forma a compor concessões intermodais ou escalonar investimentos em um cronograma onde as infraestruturas que fazem parte dos mesmos corredores se complementam. E nós acreditamos, com isso, ter solução para a maioria dos problemas e gargalos que nós temos na nossa infraestrutura brasileira. É isso. Arthur, desde quando eu embarquei, né, vamos dizer assim, profissionalmente dentro do setor portuário, também navegando pela logística, entre outros setores, eu sempre ouvi falar, né, principalmente da comparação do Brasil para com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos tinha uma malha ferroviária norte-sul, leste-oeste, né, e todo mundo sempre falava disso e dizia que o Brasil, pela dimensão que ele tem, deveria se preocupar com isso. E eu lendo o plano, eu vi que o plano ele prevê um eixo de ligação ferroviária norte e sul, leste e oeste. Como é que está estruturado esse plano e esse eixo também, Arthur, dentro do plano? Perfeitamente. Continuando, então, nós temos o PNL, nós temos os planos setoriais e logo depois nós temos os planos táticos. Então, durante décadas no Brasil, a gente sempre perguntava, né? Desde o tempo que eu estudava, no colégio de ensino médio fundamental, que nós tínhamos que fazer desenvolvimento de ferrovias, que o Brasil tem um modal rodoviário muito forte, e nós não tínhamos, efetivamente, qual é a participação de cada modal efetiva na infraestrutura brasileira. E agora o PNL traz isso. Então, o que nós temos que entender é que nós temos que mudar, nós temos que buscar uma modalidade de transporte mais equilibrada. E os nossos números agora, eles começam a mostrar isso. Então, o PNL vem responder essa questão. O PNL 2035 vem responder essa questão. Pois, através de simulações de diferentes cenários, nós conseguimos verificar os números factíveis para a divisão modal brasileira. Então, hoje,
os modais de transporte de grande capacidade, como o ferroviário, hidroviário, marítimo, podem representar até 46% da matriz, com destaque para o transporte ferroviário. Veja você, nós sempre falávamos que nós tínhamos que ter o desenvolvimento do modal ferroviário. E aí o Ministério da Infraestrutura está fazendo um excelente trabalho em relação a isso. E nós estamos, se nós conseguirmos implementar tudo o que está previsto no plano, nós vamos conseguir avançar em muito no modal. Mas nós temos uma costa brasileira muito rica, que poderá servir também para equilibrar a matriz. Então, vem o BR do Mar com a cabotagem, fazendo com que nós consigamos ligar grandes distâncias por meio dos nossos portos, que é fundamental. Então, nós não podemos focar somente no modal. Nós temos que analisar a matriz. E se nós falarmos que nós temos aí 46% da matriz brasileira hoje de grande capacidade e que está no modal ferroviário, hidroviário e marítimo, nós estamos meio que equilibrando a matriz. Então, os indicadores do PNL apontam também que, com essa alteração na matriz, haverá um tempo médio de transporte de carga de aproximadamente 5%, devido que os modais de transporte de grande capacidade são um pouco mais lentos, né? Então, você pega um navio, você pega um trem, ele consegue transportar grandes cargas, mas o tempo também é um pouco maior do que o tempo rodoviário. Porém, nós teremos uma redução de custo médio de transporte sensacional, que pode chegar a 23% no valor total do plano. Em 2017, nós gastávamos, em média, R$ 162 para transportar 1.000 toneladas em um quilômetro. Nos cenários de 2035, e com a alteração, né, da divisão modal, nós podemos chegar a 124. O que significa isso? Redução de custos. Significa maior desenvolvimento econômico, aumento da competitividade brasileira e, com isso, a população toda melhora a sua situação econômica. Quanto menor o custo, maior o desenvolvimento econômico. E o PNL traz isso, sabe? Ele traz com bastante ênfase. E se você pegar nossas tabelas, nós temos as tabelas com todos os modais, e você percebe a variação quando você coloca a FICO para funcionar, quando você coloca a Ferrogrão, que vai ser a ferrovia mais sustentável do Brasil, para funcionar, você começa a atrair cargas para o norte, começa a melhorar o desenvolvimento de cargas para a região centro-oeste. Isso é competitividade, é melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Arthur, você tocou num ponto aí que eu fiquei até bastante curioso, e eu quero ser provocativo nesse sentido. Não quero entrar na esfera política, mas a gente sabe que quando a gente fala de estratégia, a gente fala de planejamento, a gente fala de cultura também, né? A gente precisa entender como é que é a cultura do mercado, do negócio, do país, para que a gente possa fazer um planejamento que tenha aderência, isso é indiscutível. A gente vive culturalmente, nós somos extremamente polarizados, o Brasil é polarizado, né? Nós temos aí uma série de setores que defendem os seus interesses e assim sucessivamente. Dito isto, como é que o plano está olhando, Arthur, para que ele possa fazer uma calibração, ou seja, como distribuir a carga entre todos os modais e não favorecer um modal e deixar de favorecer outro, porque a gente sabe que a economia gira em torno de todos esses modais também, Arthur. Então, essa pergunta é muito importante. O PNL é um plano nacional de interesse público. Ele não orienta somente as ações do governo federal. Por isso que a gente tem que trazer todos para participar. Quando nós colocamos todos à mesa, e nós trabalhamos de maneira muito técnica, isso o governo Bolsonaro permitiu que acontecesse, nossa equipe é muito técnica e não tem um viés político de beneficiar A, B ou C, a questão é técnica. Cabe o político decidir da melhor forma, afinal de contas, ele foi eleito, ele tem o poder de mando, porque a sociedade assim o escolheu. Mas ele precisa de informações. Então, o PNL é isso. Ele é um conjunto de informações sensacional. Nós conseguimos observar a mancha urbana brasileira se movimentando por meio de uma parceria que fizemos com a ANAC e com a SAC, e aí nós conseguimos saber para onde a população está indo, para onde as cargas estão indo por meio da verificação das notas fiscais eletrônicas. Isso significa informação. Com a informação, nós temos capacidade de tomar a melhor decisão. Então, quando nós falamos do BR do Mar, que é um ponto bastante em pauta hoje em dia, que se discute, por exemplo, que haveria uma competição com os caminhoneiros, e os caminhoneiros deixariam de ter ganho nas viagens, isso não é verdade. Quando você pega as grandes cargas sendo transportadas por cabotagem, você vai melhorar a qualidade de vida do caminhoneiro. E veja você, é muito desgastante você cruzar o Brasil no caminhão. Você desgasta
o caminhão, você desgasta o caminhoneiro na questão emotiva, e quando ele pega cargas menores e ele faz aquela ponta entre o porto e a carga, e o local de entrega da carga, ele consegue voltar para casa e cuidar melhor da sua família. Então, veja você... Eu vi alguns estudos, Arthur, até se você me permitir, assim, que principalmente as grandes transportadoras, né, elas não pegam fretes acima de 400 quilômetros de distância, né, porque já está comprovado que isso gera prejuízo para o transporte rodoviário. Então, eu acho que trazer esse tipo de informação também é muito importante. Ou seja, você não faz a longa distância, né, que você gasta ali um determinado tempo para fazer essa distância, mas naturalmente você aumenta a tua produtividade por você estar fazendo menores distância. Faz sentido essa minha colocação? Com certeza, faz total sentido. Veja, nós temos uma infraestrutura federal, estadual, nós compilamos tudo. Então, a análise nossa é sistêmica. Nós pegamos o sistema brasileiro como um todo. E nós, com isso, podemos fazer e falar com tranquilidade. É uma quebra de paradigma. Nós temos que entender que o povo brasileiro precisa de uma melhor matriz de transportes. Então, o BR do Mar, já justificando a questão do BR do Mar, que é o que está em pauta, ele vem trazer isso, ele vai ampliar a nossa capacidade de transportes e não vai competir, porque não é a finalidade dele, competir com o caminhoneiro. O caminhoneiro ele não consegue transportar a quantidade de carga que um navio transporta. Então, eles têm que ser complementares. E nós acreditamos fortemente que a implementação do BR do Mar vai trazer mais qualidade de vida para o caminhoneiro, para a sociedade e ampliar a nossa capacidade de transporte portuário. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha. Sim, sem sombra de dúvida. Felizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho mais dois questionamentos, Arthur, que eu não quero deixar de te fazer. O primeiro, né, onde o plano trata de questões tecnológicas e principalmente disruptivas, né? Aqui no Brasil, por maior que seja o investimento, a gente tem uma lentidão gigantesca na aprovação e adequação de leis. Um grande exemplo disso é a BR do Mar, né? Há quanto tempo a gente já vem debatendo e discutindo a BR do Mar? O Grupo Tribuna fez um summit BR do Mar, até com a participação do secretário Diogo Piloni, uma série de atores importantes, e a gente debateu esse tema há aproximadamente 45 dias atrás. Presidente, deixa eu te perguntar, como é que a gente planeja o futuro tão tecnológico com tamanha burocracia no nosso país? Qual é o segredo? É verdade. E veja você, nós também estamos preocupados com isso no nosso PNL 2035. Outros países estão bem à frente do que tange a inovações tecnológicas. Então, nós precisamos nos adequar às perspectivas internacionais à nossa realidade. Então, nós fomos, por exemplo, verificar como é que nós estamos com veículos elétricos e híbridos. Nós temos que ter, por exemplo, postos de abastecimentos elétricos para os veículos elétricos. Então, nós estamos mapeando isso. Enquanto outros países já têm metas definidas em lei, nós podemos observar que isso impacta, né, em impactos positivos, principalmente em questões ambientais. O tema no Brasil ainda é um pouco discutido em uma velocidade que eu considero que deveria ser mais acelerada. Porém, os dados demonstram, mais uma vez, que a iniciativa privada consegue avançar bastante na implementação de novas tecnologias. Veja você que nós já verificamos no PNL a adoção da internet das coisas e também inteligência artificial. Verdade. Cada vez traz mais eficiência na logística, impactando em custo e tempo de transportes. Parece coisas simples, mas eu vou te dar outro exemplo. Acabou agora de entrar em vigor as novas mudanças na lei de trânsito brasileira. Veja você que quando a virada à direita for permitida, não precisará mais respeitar o sinal vermelho. Haverá uma indicação que pode virar à direita. O que significa isso? É aumento de velocidade. Isso já é adotado em outros países. Então, a parte de logística ela ganha muito mais, podendo se deslocar mais rapidamente. Então, são coisas de tecnologia que nós observamos que vão trazer grande impacto para o Brasil. Então, o uso de aplicativo para compartilhamento de serviços e capacidades é um outro exemplo. Nós temos várias cargas sendo transportadas pelo caminhoneiro. Como fazer com que ele pegue a maior quantidade possível de cargas para o mesmo destino? Já, por exemplo, os caminhoneiros autônomos. Então, isso já está em uso no mundo. Como é que a gente pode trazer isso para a gente? E o PNL aponta essas tendências. E, com isso, o poder público pode se preparar para adiantar discussões que demandarão decisões legislativas ou ações governamentais. Mas, ao mesmo tempo,
nós vamos permitir que a iniciativa privada livre para inovação nos pontos que não dependem do poder público possa atuar como grande investidor. Então, é um jogo de ganha-ganha. Nós temos que entender que isso vai trazer maior competitividade para o Brasil. Presidente, o senhor falou do sinal vermelho, da virada à direita, né? Me recordei aqui há 15 ou 16 anos atrás, um pouco mais, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e aí eu aluguei um carro, foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida, né? Eu parei no sinal vermelho e todo mundo ficou buzinando atrás de mim, e eu estava do lado direito, e eu não sabia que ali você poderia, mesmo com o sinal vermelho, virar à direita, porque você tem total visão do que está vindo pelo lado esquerdo, né? Foi uma vergonha gigantesca. E a gente sabe que os Estados Unidos é um país extremamente organizado, então eu fiquei com muito receio. Eu falei, como é que eu vou fazer alguma coisa errada? Sendo que, na verdade, aquilo não estava errado, né? Aquilo contribui e muito com o fluxo da cidade. Haja vista hoje a quantidade de veículos que a gente tem. Então, acho que isso é muito importante, a gente pegar casos que realmente são casos de sucesso e trazer para dentro do nosso país e parar com esse mimimi gigantesco, se assim eu posso falar, que a gente tem aqui no país do não, né? Aqui nada pode, aqui nada dá. Veja você, a logística está no nosso nome, né? A empresa de planejamento de logística, né? O nosso core business é logística. Claro. É planejar a logística. Então, veja você, quando você começa a liberar as viradas à direita, isso aconteceu no mundo, principalmente nos Estados Unidos, as empresas começam a mapear e a desenvolver rotas com essas possibilidades. Isso traduz em maior agilidade da entrega de cargas. E aí você começa a adaptar os caminhões, e os caminhões americanos são feitos dessa maneira para permitir uma rápida abertura na parte da direita. Isso desenvolve mais ainda a logística. São detalhes que somente a iniciativa privada poderá trazer. E isso a gente tem contribuído com uma pequena parcela, por exemplo, essa ideia de se virar à direita pelo Ministério da Infraestrutura. É isso. Presidente, para finalizar, eu li o plano inteiro, né? Eu tenho aqui duas bandeiras que eu defendo bastante, que é a questão da capacitação e a questão da indústria também, né? Eu acho que a indústria, de alguma maneira, no nosso país, ela perdeu o bonde da evolução, e eu acho que a gente pode ajudar nesse sentido, principalmente comunicando e comunicando bem e fazendo com que a indústria tenha incentivos para que a gente possa trazê-la para esse jogo, que é um jogo muito importante. Mas o plano toca em um ponto que eu acho bastante preocupante, que é a capacitação de pessoas. Lá na página 27, presidente, não é chegada a hora também de chamar a iniciativa privada para cuidar desse tema que é tão sensível, ou seja, mão de obra qualificada num mundo tão disruptivo que está chegando? Sim, com certeza. Nós temos que aprimorar toda a nossa capacidade e, com isso, melhorar as entregas para a população. Então, quando você pega a necessidade de investimentos, a nossa capacidade de investir, e aí você vê que não está muito concatenado, paramos, pensamos e verificamos. O PNL é um plano de interesse público. Ele não visa orientar as ações do governo federal, jamais. Não é somente o governo federal. É por meio das informações geradas e é que a gente consegue construir a iniciativa nas diversas esferas e também subsidiar a estratégia do setor privado. Por isso que nós estamos abertos aqui nesse mês de intensivas audiências públicas a conversar e a dialogar com todos. E o Porto 360 é o nosso parceiro especial, porque ele consegue conversar com a área portuária, que é uma área que está em grande desenvolvimento. Então, por isso, a construção participativa dos planos de transporte é muito importante. Os planos setoriais, que já estão em desenvolvimento, já falei do portuário, que nós estamos agora trabalhando, também possuirão oportunidade de participação e discussão com a iniciativa privada para construir ações de investimento em infraestrutura, que, quando apontados no PNL, vão fazer todo um contexto de integração modal brasileira que vai dar para todos, governo, iniciativa privada, a melhor forma de se gerir o recurso público e também o recurso individual. Veja você, eu quero, como investidor, eu quero saber onde é que eu vou alocar o meu dinheiro. Por que investir no Brasil é mais barato do que investir em outros países? Simplesmente porque agora nós temos um planejamento. E aí a iniciativa privada consegue captar que nós estamos planejando corretamente, e o PNL é isso, é planejamento do Estado em apoio à iniciativa privada, com indicativo de futuro. Isso é sensacional e o PNL traz isso e nós estamos muito felizes e orgulhosos do trabalho da minha equipe que pôde pegar o 2017, transformar em 2035 e já adianto, a nossa próxima conversa, se Deus quiser, vai ser sobre o PNL 2055. Opa, tá aí, compromisso, hein?
Eu vou cobrar para que a gente possa tratar desse tema aqui no Porto 360. Presidente, felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Vou pedir para o senhor repetir o site para que as pessoas possam acessar e dar a sua contribuição também, tão como a sociedade organizada. E já quero muito te agradecer por você estar aqui conosco no Porto 360, um espaço que está à disposição de todos os atores que são importantes para contribuir, principalmente, com o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente. Fiquei muito feliz de poder contribuir com vocês aí no Porto 360. O site é o Participa Mais Brasil. Ele pode colocar e coletar todas as informações. Nós estamos fazendo várias audiências públicas com os formadores de opinião para transmitir o que o Porto tem. Podem também acessar o nosso site, www.epl.gov.br. A EPL hoje é uma empresa enxuta, focada no planejamento e na logística brasileira. Nós estamos agora em diálogo com o Brasil para aperfeiçoar o nosso plano, e a área portuária é uma área muito importante para o planejamento logístico brasileiro. Nós conseguimos, com ela, transportar uma quantidade enorme de carga a um custo bem mais barato. E não poderia ser diferente. A participação do Porto 360 veio melhorar mais ainda a comunicação com o setor portuário. Esperamos a contribuição de vocês e contem sempre com a gente para a melhoria da logística brasileira. Muito obrigado, presidente. Como você percebeu, o Porto 360 sempre próximo dos principais atores do cenário portuário. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Apoio Modal GR. Regent Corporation. T2S Tecnologia. Apoio institucional.